Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Aqui é Ederson Varejo e eu estou muito feliz porque o Bate-Papo do Varejo está bombando e a gente sempre está trazendo uns debates legais para você aqui. Para você ainda que não se inscreveu no canal, você se inscreve rapidinho aqui, ó. Também pode dar o like e sempre, assim, compartilhe, porque os debates estão sendo muito legais. E aqui também nos comentários ou no chat aqui você pode vir aqui com a gente e colocar uma sugestão do que nós podemos aqui convidar para trazer um tema muito legal para você. E esse tema, com certeza, para complementar no resultado aí da tua empresa. O varejo precisa falar sobre isso. E o varejo precisa cada vez mais amadurecer. Por isso que a gente está trazendo aqui hoje no Bate-Papo do Varejo um cara super especial, um cara que é especialista em inteligência artificial. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Eu sei que você está ouvindo o tempo todo pessoas falando sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Para que isso está vindo aí? Qual que é o objetivo disso? O quanto isso vai comprometer o meu emprego? Isso é o grande desafio que nós temos. E no varejo, a inteligência artificial tem um papel fundamental. O Adilson, que está aqui, que é o nosso convidado de hoje, vai bater um papo muito legal sobre isso, vai trazer isso como tema para a gente. O quanto que isso impacta no nosso estoque, o quanto que impacta na sazonalidade, o quanto impacta aí, com certeza, nessa formação de dados que está dentro da tua loja. Por isso que eu vou pedir para você já compartilhar, já convidar o seu amigo, o seu colega, convide todos aí. Vai aqui, ó, no like, dá like para a gente o máximo possível. Compartilhe, porque o Adilson Batista, que está aqui com a gente, especialista em marketing, inteligência artificial, tecnologia e é um consultor empresarial. Adilson, muito obrigado, cara, por você conceder um espaço na sua agenda para estar com a gente aqui nesse bate-papo do varejo de hoje. Seja bem-vindo. Imagina, obrigado. Eu que agradeço, Ederson, é um grande prazer falar sobre o assunto de marketing, varejo e tecnologia, né? Que são assuntos importantes, principalmente para o setor do varejo, que é um setor extremamente relevante para a economia do país. Com certeza, né? A gente percebe que quando se vai movimentar, né, as coisas vão movimentar no Brasil, sempre se pega pelo varejo, né? É claro que a gente tem as indústrias aí, mas o varejo tem um papel fundamental, né? Mas sabe o que eu mais vejo, o Adilson, tendo varejo? É o amadorismo, né? Eu percebo muito esse amadorismo. Uhum. Ele tem dificuldade de lidar, às vezes, com os grandes desafios que a tecnologia traz para a gente, o próprio marketing traz para a gente. E a velocidade das coisas estão acontecendo, né? Hoje, a gente trazendo esse tema da inteligência artificial, isso no viés do varejo, eu percebo dessa dificuldade dele de entender o que é isso. E aí, talvez você pode esclarecer para a gente aqui o que é inteligência artificial, cara, e o quanto que isso pode impactar dentro desse varejo aqui. Bom, perfeito. A inteligência artificial, ela surgiu já faz 70 anos. Então, a gente ficou com esse assunto agora super quente, há um ano e pouco, ele vem tomando todas as principais pautas, as conversas, matérias, e quando você vai numa associação comercial, o pessoal só fala disso, né? Mas tem 70 anos. O que mudou na prática, né? Que no final de 2022, uma empresa americana surgiu liberando para a gente uma forma da gente conversar, que é o ChatGPT, uma forma da gente conversar com o computador. Então, isso foi o que, de certa forma, fez o termo inteligência artificial tornar-se quente, tornar-se, né, extremamente forte. Eu comparo o que aconteceu nesse momento, mais ou menos com o mesmo evento que aconteceu quando Steve Jobs, em 2007, o Steve Jobs foi para o palco e lançou o iPhone. Os celulares que tinham antes eram aqueles celulares que tinham as teclas, né? A gente tinha o software que passava, que rodava ali no celular, era um software bem mais precário. E aí veio o Steve Jobs em 2007, lançou o iPhone, um celular que não tinha teclado,
a tela, você navegava na tela através de toques. Então ele criou, a partir dali, um jeito novo de você interagir com a tecnologia. De lá, até os dias de agora, a gente viu surgir aplicativos, inúmeros, né? Aplicativos de todos os tipos. Então, aplicativo para você pedir comida, para você comprar no varejo, para você se deslocar, Uber, 99, enfim, foi a explosão, né, dos aplicativos em função desse marco, digamos assim. O que eu tenho visto é que a inteligência artificial generativa, que é assim o jeito certo da gente falar sobre o que a gente está vivendo nesse momento, ela tende a ser uma espécie de divisor de águas, como foi o surgimento do celular, do smartphone. Então, de um modo sintético, a inteligência artificial é um jeito de você conseguir conversar com as máquinas, de modo que você faz com elas, e aí quando a gente fala máquinas, nesse caso, vamos traduzir para software, fica mais simples, né? Então, é você conversar com o software, de modo que o software faz muitas das atividades que no passado não fazia. Antes, era necessário você pré-programar, e ele só fazia atividades nas quais ele já estava programado para responder. Se você pedisse, clicasse em algum botão, pedisse alguma coisa no qual o software não estava programado, ele não funcionava. Com a inteligência artificial muda totalmente. A inteligência artificial faz com que o software possa responder a coisas que ele nem foi programado para aquilo, que é aí onde vem o termo generativo, que é a inteligência artificial que gera coisas, ela cria de fato coisas. E talvez é aí que eu quero aqui perguntar para você, porque você começa falando assim, ó, a inteligência artificial tem 70 anos, é isso mesmo que eu vi? 70 anos, cara. E aí você pensa, aí você já traz o termo, né, generativa, no contexto da própria máquina estar pensando sobre isso. Mas o que era inteligência artificial, então, que era antes? O que era, cara? Era alguma coisa que ela não conseguia pensar? Como que era uma inteligência artificial anterior, então? Certo, excelente ponto. A inteligência artificial, ela faz parte da ciência da computação, então ela é um ramo dentro da ciência da computação, que ela nasceu na década de 50, início da década de 50, e a gente teve aí um dos expoentes, ou principal expoente, um cientista inglês chamado Alan Turing. Inclusive tem um filme sobre o Alan Turing que está no Netflix, que vale muito a pena conhecer. O contexto era um pouco diferente, foi quando o Alan Turing colaborou com o governo inglês na época para conseguir decifrar o código dos nazistas, chamado Enigma. E o Alan Turing, esse filme é muito legal. E ele mostra o surgimento da inteligência artificial. O que era naquele momento esse conceito? O que se imaginava? Que era possível dar para uma máquina a mesma capacidade que nós, seres humanos, temos de raciocinar e de tomar decisões a partir deste raciocínio. Então, Alan Turing e outros pesquisadores, e que depois muitos outros vieram, trabalharam durante décadas nesse raciocínio de como é que eu posso criar maneiras do computador pensar por ele mesmo, sem precisar que alguém faça algo pré-programado para que ele possa responder a essa pré-programação. Então a gente teve, por exemplo, ali na década de 90, nós tivemos um evento muito forte, que foi quando pela primeira vez um computador derrotou um jogador de xadrez, o Garry Kasparov. Era um computador da IBM chamado Deep Blue, e esse computador, então foi feito uma espécie de um campeonato,
onde o maior enxadrista do mundo na época, que era o Garry Kasparov, ele foi desafiado por um software e não por um outro oponente humano. E a partir daí, e o computador, o software, o Deep Blue, que era um hardware, né, um computador mais um software estruturado para jogar xadrez, ele catalogou todas as possibilidades possíveis e imagináveis de movimentação do xadrez. E o Garry Kasparov não ganhou, não perdeu todas do Deep Blue. Então, a partir disso, foram acontecendo vários eventos, décadas. Nós tivemos, nesses 70 anos, nós tivemos momentos onde a gente teve avanços e momentos onde a coisa ficou meio hibernando. Mas, na prática, a inteligência artificial ela vinha sendo aplicada principalmente em coisas mais específicas. Por exemplo, monitoramento de florestas. Para você fazer um monitoramento de uma mata, né, extensa, densa, difícil de entrar, um jeito interessante de fazer isso é através das imagens de satélite. Sim. Então, com as imagens de satélite, você acopla a essa tecnologia às técnicas de inteligência artificial, de modo que o software que está fazendo esse monitoramento, ele vai predizer, ele vai dizer de forma antecipada o que tem tendência de queimadas, por exemplo, em que tipos de regiões, para que lado a queimada pode ir, em função do vento, em função das condições meteorológicas. A gente tem diversos exemplos. Por exemplo, os carros autônomos. A gente tem desde os carros autônomos, que é algo ainda muito restrito, mas que já existem, né, que são carros que dirigem sozinhos, né, as pessoas não precisam pilotar o carro, até os carros da Tesla, por exemplo, que eles funcionam de maneira autônoma, mas também você pode pilotá-los. São exemplos de soluções que usam inteligência artificial de uma maneira um pouco mais específica. Você tem casos de uso de inteligência artificial para a segurança pública. Na China, por exemplo, é muito comum as cidades terem câmeras de monitoramento que fazem o reconhecimento facial dos cidadãos na rua. Então, se tiver alguém procurado pela justiça, se alguém jogar um papel no chão, leva uma multa. Então, são diversos usos da inteligência artificial para coisas mais específicas. O que está mudando é que agora a inteligência artificial está se tornando mais abrangente, mais disponível para uso por nós, profissionais do dia a dia. Então, a gente já vê a inteligência artificial sendo inserida no pacote Office da Microsoft. Então, dentro do Word, do Excel, você vê a inteligência artificial ajudando a fazer a transcrição de uma videochamada. Você faz uma videochamada, aí você grava essa videochamada, e a inteligência artificial faz uma transcrição e, inclusive, um resumo do que é que foi discutido naquela reunião virtual. Então, a gente começa a notar que a inteligência artificial passa a estar presente em outras coisas que não estavam. Está aí um debate para a gente, né? Quando eu quero buscar um pouco lá atrás, porque você mostrou para a gente aqui o quanto que realmente a importância da inteligência artificial e como que surgiu, né? Toda essa história é muito legal. E então a gente já convivia com isso. Talvez não tinham olhares porque não estava no nosso dia a dia, nós não estávamos observando. E a pandemia acelerou isso também, né, Adilson? A pandemia deu uma acelerada nisso porque muitas coisas que a gente não tinha acesso, esse tipo de programa que nós não acontecia, podcasts assim, não tinham debates. Então, ou seja, a gente aprimorava às vezes na Barça, diríamos assim, né? Vou voltar lá. A gente buscava muito pouca informação e hoje a gente tem um acesso a uma velocidade, essa informação numa velocidade e a inteligência artificial acoplou com isso. Mas tudo isso se baseia, se a gente pegar, né, num banco de dados, né? Ou seja, num número de informação que tem.
Porque a inteligência artificial ela não consegue gerar nada se ela não tiver informação. Faz sentido? É por aí mesmo? Faz total sentido. Justamente as inteligências artificiais do tipo generativa, que o ChatGPT é um exemplo disso, elas são software que ele é treinado, existem técnicas diferentes de treinamento para o software, mas para ele funcionar, é necessário uma grande massa de dados. Então, a gente chama isso de datasets. Datasets são esses agrupamentos de grandes volumes de dados que a ferramenta, né, ela é treinada para fazer uma análise desses dados numa escala enorme, uma escala muito, muito grande, e de modo que ela aprende os padrões. Então, ela aprende, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, que a imagem de um gato é um gato e não um rato. Então, toda vez que a partir dali ela vê num vídeo ou numa foto um animal que se pareça com um gato, o software já entende que aquilo é um gato e não um rato. O mesmo na hora que ela aprende que as pessoas num site de e-commerce, elas entram no site do e-commerce e gostam muito de procurar promoções que estão na home do site. Então, ela já aprende que ali, na home do site, é o melhor lugar para colocar uma promoção e é onde vai converter muito mais. Então, o software, ele começa... Primeiro, ele é treinado, né? Ou seja, ele usa um grande volume de dados para ele ser treinado. A partir do momento que ele é treinado, ele começa, de fato, a raciocinar. A gente pode dizer, entre aspas, que ele, de fato, está raciocinando, porque ele começa a tomar decisões e ele começa a fazer as coisas sem que seja necessário uma pré-programação para aquilo. Ninguém vai dizer para ele, por exemplo, que a home é o melhor lugar do e-commerce para fazer a promoção, porque ele aprendeu isso, ele entendeu, de acordo com um grande volume de dados que ele analisou, que ali é o melhor lugar. Então, não houve um programador ou não foi necessário entrar lá na ferramenta e dizer isso para a ferramenta. O próprio software já aprendeu e passou a fazer isso por conta própria. Então, sim, a importância dos dados é fundamental. Então, a gente tem grandes datasets, que são essas plataformas movimentam teras e teras e teras de dados, mas a gente tem também ferramentas de inteligência artificial que são mais específicas. Nessas ferramentas de inteligência artificial mais específicas, existe a possibilidade da gente subir os nossos dados. Isso é muito legal. Então, planilhas, o estoque, descrição de produto, por exemplo, do e-commerce, então a descrição dos produtos, fotos dos produtos, e a plataforma vai aprender. E aí, dando um exemplo prático aqui de uso, você poderia, por exemplo, treinar a ferramenta para atender os seus clientes pelo WhatsApp, por exemplo. Então, você torna o WhatsApp o seu melhor vendedor, porque é o vendedor que vai conhecer todos os seus produtos, é o vendedor que vai saber todas as características do que você está oferecendo, e ele vai conversar com o seu cliente, né, com o seu freguês, ele vai conversar ali pelo WhatsApp no que a gente chama de linguagem natural. O que é a linguagem natural? É esse jeito que o ChatGPT usa de conversar com a gente, que a gente meio que se assusta, que a gente meio que se assusta mesmo, né? Deixa eu puxar aqui, que você vai discorrendo aí, eu fico assim, louco aqui para... E se você está gostando aí, por favor, já vai compartilhando, vai dando like. Para você, não esquece, você está no modo Spotify aí, não esquecem as 5 estrelinhas aí no canal. E compartilhe com o máximo possível de pessoas. Ô Adilson, quando você traz isso, você traz a polêmica para o meio de nós. Né? Primeiro, são dois pontos aqui que eu queria abordar com você. Mas vou começar por um, porque senão eu também fico ansioso demais. Pergunto para você até fala aí,
o WhatsApp começa a vender, ou seja, o WhatsApp começa a substituir pessoas. A inteligência artificial ela tem essa polêmica na substituição de pessoas. A gente sabe que dentro do varejo, é um debate o tempo todo, não está tendo mão de obra, a gente sabe de uma realidade da ausência de mão de obra, a profissionalização disso, as dificuldades que eles estão tendo com isso. E aí vem essa pergunta para você, mas também a inteligência artificial vai provocar isso, uma substituição do ser humano naquele atendimento, naquela venda? Isso é possível? Não? O que você acha nisso? Não é possível. Nenhuma inteligência artificial, por mais sofisticada que ela seja, ela tem o propósito de substituir as pessoas. O que vai acontecer com absoluta certeza é as pessoas que não aprenderem a mexer com a inteligência artificial vão ficar ultrapassadas perante as outras que aprenderam. Então, a gente tem que pensar a inteligência artificial como uma ferramenta. Ela é um suporte. Então, se você tem um pintor de paredes que ele sempre pinta com rolo, e agora esse pintor de parede ele usa um compressor com um jato potente, ele trocou a ferramenta. Ele continua sendo pintor de paredes, ele só trocou a ferramenta. E o que a inteligência artificial traz é justamente essa troca de ferramenta. Por uma ferramenta muito mais potente, por uma ferramenta muito mais adaptável a novas situações, e o usuário, pegando o exemplo aí do pintor que usa o rolo ou o compressor, ele é o usuário. Nós, como usuários da inteligência artificial, quanto mais a gente aprender a usá-la em casos reais do dia a dia, mais benefícios a gente tira dela, mais possibilidades a gente traz. E quando a gente pega um exemplo de um e-commerce, uma loja que tem a sua loja física e tem a sua loja virtual. Essa loja virtual, ela quando foi estruturada, muito provavelmente as pessoas já pensavam numa venda em horário estendido, dias de feriados, dias de finais de semana, durante a noite. Então, você permite, então, essa evolução que a gente teve, que é o surgimento do e-commerce, trouxe para o varejo essa possibilidade de vender em horários que não vendia antes. Com a inteligência artificial, nós vamos dar um passo a mais, porque essa loja virtual ela vai passar a entregar um serviço de atendimento ao cliente que a loja atual não consegue fazer, que a loja virtual atual não consegue fazer, porque ela é uma loja estruturada num modelo de bancos de dados tradicional, que é o que a gente usa em 99,9% de tudo que a gente tem hoje. As inteligências artificiais tenderão a fazer com que esse atendimento se torne em linguagem natural. Então, por exemplo, ao entrar no e-commerce, a pessoa pode ser atendida num chat ali, numa próprio espaço ali dentro do e-commerce, onde ela terá a sensação de estar conversando com um vendedor virtual, que é um vendedor que entende bastante do que está sendo oferecido. E aí a gente tem inúmeras técnicas para aplicar. É uma linha tênue, né? Porque você fala assim, ele não substitui, né? Mas ele faz muitas ações que às vezes o próprio proprietário de uma loja quer que aquele profissional faça e ele demandaria treinamento, ele demandaria uma série de investimentos que a inteligência artificial não vai exigir tanto. Ou se exigir, vai ser uma vez só. Não vai ser demitido. E aí, cara, como é que entra isso, Adilson, nessa situação, cara? O Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa muito grande agora, no início do ano de 2024, uma pesquisa bastante robusta para entender qual o tamanho do impacto nas profissões e no mundo do trabalho. E os principais resultados disso são que em torno de 60% das atividades que uma pessoa faz no ambiente de escritório, por exemplo,
vão mudar de alguma maneira. E que em torno de 40% das pessoas vão precisar aprender novas habilidades. Então, o tema aqui é o tema de, os americanos chamam de reskilling, né? De novos aprendizados, ou seja, nós precisamos aprender coisas novas e esse aprendizado, aí eu volto ao ponto que eu coloquei lá atrás, na época que surgiu o iPhone. Naquela época as dúvidas eram, tá, mas e um e-commerce, um aplicativo, ele vai tirar o emprego de milhares e milhares de pessoas. Se a gente pegar uma referência aqui, o iFood, só como uma referência. O iFood, ele acabou com empregos ou ele gerou novos empregos? Na minha opinião, ele gerou novas oportunidades. Não vou falar nem empregos, né? Ele gerou novas oportunidades. O Uber, ele gerou novas oportunidades ou ele tirou oportunidades? Quando se fala de empregos, aí realmente, né? Se muda o contexto, porque aí nós vamos entrar no viés aqui de sindicalismo e etc, né? Mas quando se traz isso, e isso que eu acho que é legal, porque é uma economia colaborativa, né? Ou seja, onde as pessoas podem fazer, elas podem colaborar e podem se somar. Eu acho que todos esses dois trouxeram esse viés. E aí tem quando a gente fala sobre isso, Adilson, de realmente pensarmos se ele substitui ou não a mão de obra, né? Mas ele traz uma agilidade, né? Se a gente pegar, será que o nosso cérebro não consegue fazer essa mesma agilidade? Eu acredito que sim, tá? Aqui vai eu só dentro das minhas teorias. Mas pensando aqui, a modificação de comportamento que você falou, né? Ou seja, eu vou lidar com compras de forma diferente. Foi o Omnichannel trouxe isso para a gente, né? Um jeito diferente de comprar próprio. Você até falou dos e-commerce. O e-commerce, inclusive, se a gente olhar, ele tem o mesmo, desde que ele surgiu, está no mesmo sentido. Ele não traz aquela personalização. O que a inteligência artificial parece que traz. Não é isso? Ela traz isso muito, ou seja, eu estou vendendo para mim, ela já muda o comportamento, ela já me trata de uma forma diferente, aguçando até o meu consumo. Mas aí eu quero ir para outra polêmica aqui, porque nos comentários deve já ter gente aqui já comentando sobre isso e abordando, e para você aí, pode fazer perguntas para o Adilson aqui, com certeza vou encaminhar para ele responder para você, e ele está respondendo aqui no nosso canal. Ô, Adilson, tem um outro ponto que eu vejo muito de algumas pessoas trazendo essa polêmica, falando com relação à sensibilidade desses dados. A partir do momento que você tem uma inteligência artificial, também tem sempre aquele receio, né? Será que meus dados estão sendo externados? Veja bem, aconteceu isso até com o iFood, né? Eu tenho vários varejistas. Não vou colocar no iFood, porque o iFood agora mesmo vai ter todas as informações de vários mercados aqui. Ele vai montar o mercado dele. Eu falei, cara, se fosse para montar o mercado dele, já tinha montado, mas tudo bem. É uma teoria da conspiração, mas que faz aqui algum sentido. O que você me fala disso com relação a esse varejista que está aí e, às vezes, não utiliza tanto dessa ferramenta com receio, né? De que isso possa ser real. O receio, toda vez que surge algo novo, principalmente no contexto de tecnologia, sempre causa estranheza, sempre causa bastante aversão logo de cara, é normal isso acontecer. O mesmo aconteceu com as ferramentas mais simples que a gente usa. Lá no passado, nós usávamos o Excel instalado no computador. Tempos depois, vem o Google e a própria Microsoft e cria o Excel que está na nuvem. E muitas pessoas logo de cara tinham receio de botar suas planilhas ali na nuvem, porque alguém vai ter acesso aos meus dados e vai fazer o que com eles. O fato é que hoje é praticamente impossível você ter um negócio e não usar as ferramentas de escritório na nuvem. É quase impossível. Você vai ser uma ilha isolada no restante do
do ecossistema. A tendência é que, a partir do momento que as pessoas aprendem mais sobre como isso funciona, como isso se dá, esses receios vão caindo. O fato dos dados das empresas precisarem ser protegidos, isso é uma questão que independe de inteligência artificial. As empresas precisam se preocupar com seus dados em qualquer contexto, com ou sem inteligência artificial, até porque, tanto no Brasil e em vários outros países, existem leis. Aqui no Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e que todo dono de negócio precisa se preocupar bastante com os dados dos seus clientes, dados sensíveis da empresa. Então, isso é uma questão de lei e isso é uma questão que não está contido no aspecto da inteligência artificial de forma isolada. Com a inteligência artificial, a gente tem mecânicas de uso dessas informações de uma maneira distinta. Então, por exemplo, eu não recomendo uma empresa pegar os dados dela e subir no chat GPT, por exemplo. Isso é uma coisa que, particularmente, eu entendo que a empresa deveria ter preocupações com relação a isso. Por quê? Porque o chat GPT é uma plataforma muito abrangente, muito grande, e ela não se propõe a este tipo de objetivo. Por um outro lado, um fornecedor, pegar um exemplo de um fornecedor de ERP, esses softwares para fazer a gestão financeira, administrativa do comércio. Um fornecedor de ERP, que ele passar a ter inteligência artificial em sua plataforma, ele vai fazer um upgrade do seu ERP, ou seja, aqueles dados que você já usa, o estoque, o cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, seus pedidos de compra, todas essas informações já estão contidas no ERP. O que vai mudar aqui é que o ERP agora passará a ter inteligência artificial para fazer coisas novas que você tem que fazer de uma maneira muito manual. Um exemplo, com inteligência artificial acoplada a um ERP, é possível você chegar de manhã no seu negócio e perguntar, como você pergunta para a Alexa, para a Siri, para o Google, qual que vai ser a temperatura de hoje? Da mesma forma, você vai perguntar, como que foram minhas vendas ontem? Quais foram os produtos que mais venderam? Quais são qual que é a margem de contribuição que eu tive na categoria X, na categoria Y? Qual a ruptura de estoque eu estou tendo? Quais são os produtos que estão faltando no estoque? Comandar o pedido, então execute, compre mais tantas unidades, sem precisar necessariamente escrever nada, só realmente conversando com a plataforma. Então, eu particularmente entendo que o uso dos dados é uma premissa para um negócio que se propõe a evoluir e vai ficar cada vez mais fácil usar ferramentas, porque antes a gente tinha que fazer inúmeros cursos, participar de evento, uma porção de coisas para fazer o básico. Muito desse básico, a inteligência artificial substitui tudo e você pode ter o seu lado empreendedor, o seu lado dono de negócio muito mais enaltecido, porque você aprende a fazer o que a gente chama de prompt, essa coisa de escrever para o ChatGPT. Os americanos deram esse nome, prompt, né? Que nada mais é do que o comando, é o comando que você dá para a ferramenta. Os prompts podem ser por escrito ou falados, e o que a gente mais vai ver em termos de evolução de inteligência artificial é os prompts em voz. A gente viu isso acontecer com o WhatsApp, por exemplo. Quando o WhatsApp lançou a funcionalidade de enviar áudio, bombou. Então, muitas pessoas, e trouxe também para dentro da plataforma uma porção de pessoas que têm menos capacidade de escrever ou que não tem, mesmo quem tem capacidade de escrever, não quer escrever grandes textos, então manda um áudio. Quando você tem a inteligência artificial por voz,
você ganha. Eu vejo isso, Adilson, como uma personalização, né? Mais uma vez, né? Porque a Alexa mesmo, ela já reconhece a minha voz. Eu chego, falo com ela, falo, ô Ederson, tudo bom? Bom dia. Eu fico assim, encantado com aquilo, né? Meu sogro ficou abismado com aquilo quando ele viu a primeira vez. Cara, o que é isso? Eu preciso de um negócio desse. Como que isso personaliza, né? Traz algo que a gente precisa dentro, quando se fala da tecnologia, né? Porque a gente vê sempre naquele viés da distância e vai trazendo essa inteligência artificial, vai trazendo isso para a gente com um outro olhar. Pegando esse gancho que você falou da ERP, eu acho que as ERPs vão entrar nesse cenário tão breve, né? Aí, porque é isso mesmo. Quanto que eu vendi? Qual o meu estoque? Quantos dias de estoque? Ou seja, são perguntas hoje fundamentais que a gente atua aí nas mentorias que a gente faz, que a própria ERP vai responder isso num comando ali que seja no prompt escrito ou de voz, né? E aí tem um gancho muito legal que você, que é um especialista em marketing, deve pegar muito, né? Porque a inteligência artificial ligada a essa personalização de compra do cliente. Conta um pouco isso para a gente, o quanto nós estamos avançados nisso e o quanto esse varejista que está nos escutando e nos vendo aqui pode investir nisso, né? Porque é uma incógnita, qual o caminho, né? Porque você fala, não, tem que investir nisso, mas o como é a pergunta maior, né? Como que ele faz esse caminho aí? Hoje é acessível? Como é que você vê isso? Sim, eu vou começar respondendo a esse ponto, que é muito interessante que você está trazendo, pelo teu ponto inicial sobre os bancos de dados. Os bancos de dados, eles são a pedra fundamental da construção de um modelo que vai permitir o que a gente já chama hoje de hiperpersonalização. Que é isso, de certa forma, tentando deixar um pouco mais concreto. Nos últimos anos, o conceito de omnicanalidade, né, ou seja, você poder comprar em diversos canais, sem nenhum tipo de fricção, de modo que você tem uma loja física, você tem o seu e-commerce, muitas vezes a pessoa está com o celular na mão, dentro da loja, pesquisando em outro lugar. Então, esse conceito de omnicanalidade evoluiu bastante nos últimos anos, só que agora a tendência é ele ficar ainda mais sofisticado. Qual é o raciocínio aqui? É a inteligência artificial ajudar o varejista a entender essa jornada omnicanal de uma maneira muito mais fluida e em tempo real. E o ponto aqui é exatamente o fundamento disso, são os bancos de dados, que permitirão, com a evolução e com o uso da inteligência artificial, a você entregar conteúdos, ofertas, cupons, um tipo de benefício adicional para o cliente que ele está em um determinado ponto da jornada, um determinado ponto da omnicanalidade, de uma maneira hipersegmentada. É para aquela pessoa de fato. Não é necessariamente para um grupo de usuários ou só para alguém que entrou e se logou no e-commerce. Então, o ponto aqui é, a inteligência artificial vai entregar de uma maneira concreta o sonho de todo varejista, que lá atrás tinha aquela cadernetinha que ele sabia o nome de todo mundo, ele sabia de cabeça o hábito de compra das pessoas, e que com o avançar dos tempos, o volume de pessoas crescendo, o varejista ficou grande, não é viável fazer isso. E as ferramentas à disposição para entregar um mesmo nível de personalização são muito caras, é muito caro, é um investimento muito alto fazer isso. E complexo, você precisa montar um time de TI, você precisa fazer um projeto, é caro e dispendioso de verdade. Com a inteligência artificial, isso se torna muito mais acessível, porque, como eu expliquei lá no começo, a gente tem aquela coisa do treinamento da inteligência artificial. O software, ele se treina.
Então, o varejista vai ter que subir os dados numa plataforma. A plataforma vai rodar um processo de treinamento e ela aprendeu a partir daí como é que funciona o seu varejo, o que é que você oferece, quais são os segmentos de cliente que você tem, quais são os tipos de descontos que você pode dar, que tipos de produto você pode oferecer na ausência de um outro equivalente. Então, a inteligência artificial passará a exercer um trabalho de entregar na ponta uma personalização que a gente chama de hiperpersonalização, que é de fato ela entregar para um cliente mensagens, ofertas, preço, benefícios, cupom de desconto, tudo aquilo que a gente quer para fomentar a conversão e principalmente indo um passo além, que é a história da fidelização. O grande desejo de todos nós é quando o cliente compra no nosso varejo, que ele continue depois comprando, ele se mantenha fiel ao varejo. Então, a fidelização, que é algo que também é caro, é difícil fazer, você tem que montar réguas de comunicação que muitas vezes dão muito trabalho fazer. A inteligência artificial vem justamente para fazer isso em escala, que é algo que não dá para fazer tão facilmente nos dias de hoje. Eu fico atrelado a isso, né? Observando um novo comportamento quando você fala dessa gestão de loja, né? Quando esse varejista vai gerir a sua loja ali, ele muda todo o comportamento através de informações que ele vai ter, igual você falou aí, né? Mais personalizadas, né? Personalizadas, isso mesmo, né? Hiper personalizadas, exatamente. E traz para a gente um papo que a gente conversa muito com o setor de compras, né, dentro de uma loja. Eu falo, cara, vamos sentar aqui o setor comercial, vou conversar sobre entender o que o seu consumidor está comprando para que você não compre mais, para que você possa gerir isso. E até a NRF trouxe esse ano, né, isso muito em pauta, que foi a questão da logística, né, do estoque, ou seja, às vezes nós estamos perdendo fluxo de caixa por estocar demais, ou estocar de menos, perdemos ruptura por estocar de menos. E a inteligência artificial, nesse ponto, ele trabalha muito legal, né? Ou seja, traz isso, eles falam até alguns cases lá, fala da Nike, alguns cases que eles trazem lá, mas traz isso para a gente dentro do varejo quando se fala desse controle de estoque. Adilson, o que é a inteligência artificial nisso aí? Sim, os americanos chamam de gestão do back office, né? O que está para dentro do escritório, né? Da porta para dentro, digamos assim. Então, quando a gente fala em termos de porta para dentro, a inteligência artificial ela está até mais avançada do que da porta para fora. Muito legal isso, cara. Porque da porta para dentro, a gente tem muitas ferramentas que estão se conectando a essas bases de dados para fazer gestão de prateleira infinita, por exemplo, que esse é um conceito muito importante para os varejistas nos dias de hoje, que é você conseguir fazer a venda mesmo que você não tenha o produto no estoque e que você traz em tese o conceito aí de dropshipping para dentro do seu negócio, né? Então, o raciocínio de prateleira infinita é você conseguir gerir, por exemplo, através de modelos preditivos. É um nome meio estranho, mas é simples de entender. O modelo preditivo é aquele que prediz, ou seja, ele vai te dizer que você tem uma tendência a ter um volume de vendas muito maior de um determinado produto. Por quê? Porque a inteligência artificial, a ferramenta, ela está conectada, por exemplo, com as bases de Facebook, de TikTok, de YouTube, e ela está percebendo um volume de buscas em determinados assuntos que, como a ferramenta aprendeu que quando isso acontece vai desembocar na venda de determinada coisa, ela já avisa o comprador de que tem uma tendência, ou seja, está predizendo que tem uma tendência de aumento de vendas de um determinado tipo de categoria de produto. A gente tem também, por exemplo,
as inteligências artificiais que se conectam a ferramentas de gestão do clima, tem meteorologia, e que sabe, por exemplo, que tem uma onda de calor a caminho. Se nós temos uma onda de calor a caminho, há uma tendência numa loja que vende roupas de vender roupas de um determinado tipo. Se o clima muda ou tem uma tendência de mudança de esfriar, vai vender uma outra coisa. Então, assim, essas inteligências artificiais, elas têm uma característica que a gente não tinha tão presente nas ferramentas, nos softwares que a gente tem até então, que é a integração entre inteligências artificiais diferentes. Então, eu tenho uma inteligência artificial que faz a gestão de clima, outra faz a gestão de estoque, e uma outra faz a gestão de preços, por exemplo. Essas inteligências podem se integrar umas às outras, e talvez a gente possa começar a ter exemplos de preço dinâmico no varejo, que é o mesmo que uma companhia aérea tem quando ela vende assentos dos aviões. Então, você tem ali um conceito, um modelo de precificação de uma companhia aérea, leva em consideração sazonalidade, leva em consideração demanda, leva em consideração ticket médio do cliente, se o cliente é um cliente fiel da companhia aérea ou não. Então, tudo isso são critérios que uma ferramenta de inteligência artificial usa para definir o preço. E como a gente está falando de hiper personalização, o preço é definido para aquela pessoa, para aquele usuário. Então, a gente pode começar a perceber, alguns varejistas bem grandes já começam a brincar um pouco nesse território do preço dinâmico, justamente trazendo o aprendizado das companhias aéreas para o varejo. Você contando isso aí, veio, né, remetendo, a gente trabalhando com o varejista ali, o supermercadista, a gente sempre falava isso, olha, o pedido altera-se muito, principalmente de FLV, altera muito com o clima, gente. Então, o cara que faz o pedido de FLV, ele tem que saber o que está acontecendo. Se esfriar, vai mudar o comportamento do consumidor, ele já não vai... Teve uma seca, uma chuva forte em algum lugar. Ou seja, tudo isso muda o comportamento daquele consumidor ali no PDV. E a gente fala muito isso na panificação, né? Se esfria, cara, vai o consumo de pão para lá em cima. Se esquenta o consumo de pão. Então, por que eu vou produzir mais pão se eu vou perder se está muito quente? Então, isso é muito interessante, cara. É fantástico quando você traz essa leitura para a gente. E tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, Adilson, porque são as sazonalidades que acontecem. Por exemplo, nós temos... Eu faço muito com o comercial, né, do varejo. Eu fico só olhando isso e falei, cara, vai acabar com esse trem tudo, né? O que eu vou ter que mudar minhas ideias, hein, Adilson? Vou ter que mudar muito conceito meu quando eu oriento o cara lá do comercial. Eu faço o caderno da sazonalidade, ou seja, um bloco da sazonalidade. Por quê? Naquele momento da sazonalidade ali, muda-se comportamento. E isso um RP não consegue entender, até então, né? Abre aspas. Porque a mecânica é muito automática, ou seja, se aquele consumo, por exemplo, aconteceu um evento na cidade, uma festa, e aquele determinado tipo de bebida aumentou muito o consumo, houve uma diferença de padrão, né, de comportamento ali naquela região por causa de uma determinada festa. Será que ano que vem vai ter essa festa? Então, esse gestor comercial, né, ele precisa ali estar anotando aquilo, para que ele possa lembrar no outro ano que, se ele pegar a mesma sazonalidade, ele pode comprar errado, achando que aquela festa vai acontecer, aquela festa não ocorreu neste ano. Então, você vê, a inteligência artificial vai tratar disso também, ela vai conseguir observar esse tipo de coisa também. Né? E ela vai trazer, eu concordo com você, e ela vai trazer para esse gestor comercial uma espécie de superpoder. Então, esse gestor comercial que hoje, para ele conseguir pensar em todas essas coisas, mas além de pensar em tudo isso, ele conseguir esses dados, essas informações,
é tudo muito fragmentado. Isso. As informações são todas muito Aí só uma planilha de fragmentadas. Excel para salvar. Juntar os dados. E aí, quando ele consegue desenvolver uma planilha boa, a planilha fica tão sofisticada, fica tão pesada, tão complexa, que ele, daqui a pouco, ele está perdendo um tempão mexendo na planilha, tentando entender a planilha, e ele se desconecta de qual é, de fato, o papel dele, que é ser esse gestor comercial, que é ser a pessoa que vai comandar as compras, dizer o que tem que fazer, onde vai estocar, o que vai fazer para expandir o varejo. Então, a proposta justamente da inteligência artificial, pegando esse exemplo bem simples aí da super planilha que o gestor tem que construir nos dias de hoje, ele vai transformar essa super planilha em uma plataforma, que essa plataforma tem inteligência artificial nisso aí, então ele vai perder muito menos tempo com a ferramenta e ele vai investir muito mais tempo em conhecer de gente, conhecer de comportamento, conhecer de sazonalidades, conhecer de eventos que possam impactar o varejo, conhecer de situações que são menos operacionais de obtenção de informação e vai focar muito mais em informações gerenciais para tomada de decisão. Então, definitivamente, a inteligência artificial é para ele mais ou menos o que o Jarvis é para o Homem de Ferro, no filme Homem de Ferro, sabe? Quando você tem ali no filme Homem de Ferro, ele precisa construir um novo traje, né, do Homem de Ferro. Ele pede para o Jarvis comprar, ele pede para o Jarvis encontrar o material que não existe ainda. Ou seja, o Jarvis vira para ele uma espécie de um assistente, uma dupla, inclusive, ali, que resolve um montão de coisas para ele poder ser o Homem de Ferro. Então, é disso que eu vejo que a inteligência artificial está falando. Então, acho bastante bacana a gente pensar dessa forma, ou seja, usar a tecnologia como um ferramental para a gente. Adilson, esse processo, eu estava até aqui já engateando outro detalhe que eu queria que você falasse dessa inteligência artificial, e você trouxe o Jarvis aí, realmente me remeteu a esse pensamento. Mas quando a gente fala de inteligência artificial e a gente fala desse atendimento hiperpersonalizado, mas tem um ponto que alguns profissionais debatem comigo sobre a desumanização. Alguns falam assim, Anderson, eu tenho trabalhado muito a humanização dentro do meu projeto de atendimento, né? Nós já tivemos aqui vários bate-papos varejo, pessoas trazendo isso para dentro da empresa dele, humanizando o atendimento, né? O Céu de Prata foi um exemplo que triplicou o faturamento deles, humanizando, né? Colocando aquelas atendentes, humanizando o processo de atendimento dele. Como é que você vê isso? Como que isso é um ponto de embate aí, quando se fala da inteligência artificial, e o quanto que isso é ruim, o quanto que isso é bom, né? Com certeza, o atendimento humanizado vai ser um diferencial de qualquer varejista. Sem sombras de dúvida, o atendimento humanizado, ele é um diferencial. O problema é você conseguir fazer o atendimento humanizado em escala. Eu ia pensar que é a produtividade, né? Ou seja, você tem serviço, encarece tudo. Então, você conseguir fazer isso numa escala é sempre caro. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que é uma empresa fundada aqui no Brasil, mas que hoje já é uma empresa internacional, que é o Nubank. O Nubank tem, se eu não estou enganado, números atuais, 9.000 funcionários, dos quais quase 3.500 funcionários trabalham no atendimento a cliente. E essa é uma empresa que cresce a taxas bastante expressivas porque entendeu que atender o cliente é a premissa. Atender bem o cliente é premissa. O que você faz, então, quando você quer atender um atendimento humanizado em escala? Usa tecnologia. Então, a tecnologia vem justamente para dar o suporte a esse atendimento humanizado. Então, por exemplo, dentro da jornada do cliente,
o cliente está ali no momento de dúvida entre comprar um sapato vermelho ou um sapato roxo. Se você conseguir ter uma intervenção humana naquele momento que vai ajudá-la a comprar o sapato vermelho, a meia, vai comprar a bolsa que combina com o sapato e ainda um cinto que também vai combinar com o sapato, isso daqui é a glória. No momento que você deixa uma interface robotizada fazer esse trabalho, provavelmente você não vai vender nem o vermelho nem o roxo, você vai perder a venda para o concorrente. Então, a venda humanizada é a grande barreira que todo varejista tem que transpor. Ou seja, o que eu recomendaria? Que ele pensasse, o atendimento humanizado é a minha linha de frente. Eu tenho que trabalhar com ferramentas de inteligência artificial para fazer tudo o que eu puder da porta para dentro, de modo que o atendimento humanizado sempre seja aquilo que eu puder priorizar. Então, por exemplo, quando você desenvolve um chatbot, o chatbot ele é ótimo para atender fora do horário. São essas ferramentas que às vezes você entra no WhatsApp ou entra no site de algumas empresas e tem um bonequinho ali que você conversa com o bonequinho, então você faz pergunta, ele responde. Às vezes você entra dentro do WhatsApp de uma loja, de uma empresa, você começa a conversar com o WhatsApp, você não percebe, você acha que você está falando com uma pessoa, mas na realidade você está falando com um chatbot, é um robô de conversa. A tradução é isso, robô que conversa. E aí você desenvolve um chatbot. A grande intenção de desenvolver um chatbot é conseguir atender fora do horário comercial, no final de semana, feriados, então, para que você não perca a venda. Agora, dentro da conversa que o chatbot está tendo com o seu cliente, podem ser configurados gatilhos, de modo que, dependendo de como a conversa estiver andando, automaticamente um atendente humano assume a conversa. Então, essa é uma técnica muito importante, muito relevante, porque você une os dois conceitos. Você une o conceito, entre aspas, do robô conversando com o atendimento humano. E aí você consegue dar ao atendimento humano escala, porque você não tem 100% de atendimento humano e você também não tem 100% de atendimento robotizado. Você tem um híbrido. E nesse modelo híbrido, você consegue construir uma relação de escala para atender as pessoas e priorizar ao máximo os momentos que o atendimento humano vai assumir. É muito legal perceber isso. Olha, o Adilson, o assunto é extenso mesmo. Acho que a gente tem que marcar mais um bate-papo do varejo para a gente provocar mais aqui e ser provocado diante dessa equipe. Eu sei que tem muitos aqui no comentário, deve já estar aqui nos solicitando, que é saber um pouco mais do Adilson, né? E como falar com o Adilson. Mas antes disso, Adilson, eu quero aqui pedir para vocês que estão aí nos escutando, compartilhem demais esse vídeo, dá o like aqui, certo? Compartilhe esse áudio aqui com o máximo possível de pessoas. Sempre dê as 5 estrelinhas para a gente, porque a gente merece, porque o Bate-Papo Varejo merece. Ô, Adilson, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, igual a gente fala, que teríamos o dia todo aqui para falar sobre isso, mas o que esse varejista ele precisa fazer a partir de amanhã para ele mudar o comportamento e começar a avançar nessa seara? Às vezes ele não avança por algum tipo de receio, né? Eu acho que você quebrou bastante isso aqui, porque a partir do momento que eu falei, eu vou conversar com a Adilson, eu falei, deixa eu conversar com os varejistas, ver o que eles têm medo da inteligência artificial. E o Adilson foi bem, eu achei muito legal o seu posicionamento, você trazer isso de uma forma muito clara para a gente aqui. Mas esse varejista, o que ele precisa fazer a partir de amanhã? Deixa dica para eles aí, pode dar dica de livros também, dica de filme, ou seja, dá dica para esse cara aqui, para ele agir a partir de amanhã, 24 horas. Começa a agir aí para começar a entrar e estudar um pouco mais sobre a inteligência artificial, atrelada em todo esse processo dentro da loja, né? Seja o marketing, seja a operação de loja, o comercial, que nós falamos aqui, né? O back-office, que é uma coisa
fantástica e que pode ser utilizada. Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu acredito que o varejista pode fazer é aprender um pouco mais sobre a inteligência artificial. Eu acredito de verdade que aprender sobre inteligência artificial vai fazer o varejista ter muitas ideias. Porque os varejistas fazem parte, na minha compreensão, de um segmento da economia muito resiliente, né? Para ser dono de um varejo, para comandar um varejo, para ser comprador, para ser vendedor, você que trabalha no varejo, você precisa ser, por natureza, resiliente. E a inteligência artificial traz inúmeros benefícios para pessoas que têm o pensamento de resiliência. Inúmeros. Eu citei aqui alguns poucos exemplos, e daria para a gente ficar muitas horas falando sobre diversos exemplos de como usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, você pode usar desde o básico, que é pedir para a inteligência artificial estudar uma planilha que você tem e ela trazer ideias dentro daqueles dados que a planilha já tem. Então, uma coisa básica que ele já pode fazer agora é usar o copiloto da Microsoft na planilha de Excel. Então, já é o simples do simples do simples. Segunda coisa que ele pode fazer, ele pode agrupar todas as planilhas que ele tem na sua empresa dentro de uma pasta, um diretório aí dentro de uma pasta, e pedir para a inteligência artificial, que é a Gemini do Google, que ele pode pedir para essa inteligência artificial fazer uma análise desses documentos, e a partir daí vão surgir ideias que ele vai, caramba, não tinha percebido isso. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, Ederson, que é só para você, é o seguinte, eu tenho o WhatsApp da minha empresa, se as pessoas mandarem lá mensagem e falarem que viram viram esse conteúdo aqui e falarem que foi do Ederson, eu vou mandar um link para essa pessoa de 10.000 prompts gratuitos. Nossa, perfeito, ótimo demais. São 10.000 prompts e a gente não combinamos, isso é presente para você. Então vamos combinar o seguinte, o cara escreveu lá, bate-papo do varejo, e você já manda para ele. Eu vou mandar um link que tem 10.000 prompts de graça, não tem cobrança, não tem pegadinha, não tem nada. Eu compilei 10.000 prompts para a pessoa usar no ChatGPT e aprender a usar e parar de ter medo do ChatGPT, por exemplo. Mas usar de uma maneira mais técnica. Porque uma coisa é você usar o ChatGPT como um usuário comum. Uma outra é você passar a usar o ChatGPT de uma maneira um pouquinho mais técnica. E o jeito de fazer isso é usar os prompts. Os prompts são esses comandos que você bota ali e que você vai aprender a tirar do ChatGPT coisas que você não tira normalmente, só fazendo perguntas abertas. Então, essa base é uma base de conhecimento que eu compilei junto com a minha equipe e que eu não vendo, não é uma base que é vendida e ela é só para situações especiais como essa. Então, se você me permitir, eu vou falar o número do WhatsApp da minha empresa. Vou colocar também na descrição desse vídeo e do áudio para acessar, né? Porque daqui a pouquinho a Dilson vai falar como você fala com ele também. Agora já sabe, né? O WhatsApp aí já vai dar um caminho para você. Pode falar o WhatsApp aí. O WhatsApp é 11 9 35 35 0122. Então, só repetindo, 11 9 35 35 0122. Então, através desse WhatsApp, comentando que viu esse conteúdo, a gente vai mandar um link aí da base de prompts. E eu recomendo bastante, para a pessoa entrar também um pouco mais nesse mundo aí da inteligência artificial, ela assistiu o filme do Alan Turing no Netflix, porque apesar de não falar especificamente da inteligência artificial, mostra um momento histórico onde a inteligência artificial começou. Então tem um pontapé ali no começo. E o outro filme que eu também recomendo, só que muita gente já viu, mas é ver com outro olhar,
é justamente o do Homem de Ferro. Porque você vai olhar para esse filme agora com um jeito novo. Então você vai começar a perceber que o personagem do Homem de Ferro, ele usa a inteligência artificial para tudo, e tudo ele consegue resolver porque ele tem uma inteligência artificial à sua disposição, que é o Jarvis. Verdade. Eu já, na hora que você foi falando, eu já fui imaginando que o filme, né, retomando o filme aqui, vou assistir novamente pensando nisso. Muito legal. Com esse novo olhar, né? Muito bom. Bom, Adilson, então, como se encontra o Adilson aí? Tem muita gente que quer falar com o Adilson, quer ter acesso aí a conteúdos que sempre ele está compartilhando pelo WhatsApp. Tem alguma outra plataforma que ele pode te encontrar? O nome da empresa também, sim, né? No LinkedIn, Adilson Batista. Então, o meu usuário no LinkedIn é só Adilson. Então, é LinkedIn/IN/Adilson. Tem também o site da minha empresa, que é www.adbat.com.br. Adbat é o nome da minha empresa, é uma contração do meu nome, de Adilson Batista. ADBAT. Isso aí, perfeito. E olha, para você ainda aí que não compartilhou, compartilhe, dá o like pra gente. E eu já assino embaixo, recomendo o Adilson Batista para você, pode acessar lá, quer levar essa inteligência para o seu negócio, quer fazer mais vendas, pode procurar o Adilson. Além de tudo, um cara que entende de marketing, pode te ajudar também a aplicar isso no dia a dia dentro da sua loja. Adilson, muito obrigado pela sua oportunidade de compartilhar com a gente aqui no Bate-Papo Varejo. Espero você em outros encontros aqui também, para a gente falar um pouquinho mais de mais conteúdos aí, quando você fala de inteligência artificial. Gratidão, meu amigo. Ederson, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela audiência. Esse é um tema extremamente relevante, o tema do varejo, e a inteligência artificial vai entrar com força no varejo, então estudem, entrem no assunto. Não é difícil, não é complicado, pelo contrário, vai facilitar muito o dia a dia de tudo. Valeu, forte abraço, Adilson.